Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida, Desafios e Soluções. Nós estamos no capítulo que fala sobre as energias da vida, em vida interior. Tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável, o cultivo da reflexão, da meditação, da oração torna-se relevante. A primeira atende à célula física e o outro àquela que é de ordem psíquica, geradora da organização material. Sem a vibração harmônica procedente do psiquismo, o campo no qual se desenvolve a desconstituição condensada desequilibra-se e, por consequência, a distonia na forma prejudica a realização da modelagem no exterior. Então, a benfeitora vai trazer que tão necessário para nós quanto alimentar para um existir saudável, cultivar reflexão, oração, meditação, torna-se relevante. A alimentação ela vai entender a célula física, mas oração, meditação, reflexão atende à ordem psíquica nossa, que gera organização material. Sem uma vibração harmônica procedente do nosso psiquismo, o campo no qual se desenvolve a desconstituição condensada, que é o organismo físico, se desequilibra. Por consequência, destona na forma, prejudicando a realização da modelagem no exterior, porque o organismo físico ele é um instrumento do espírito para atuar. E nós, no estágio evolutivo que nós encontramos, a gente precisa da encarnação, onde o espírito ele usa o corpo pelo perispírito, que é a forma sobre o qual é feito o organismo físico, para atuar. É nesse sentido que, como a Jona está trazendo, se o meu psiquismo está saudável, eu consigo uma atuação harmônica na circuitaria orgânica. O oxigênio vai manter o corpo, a onda mental sustentará a vida. Ambos indispensáveis para o ser em equilíbrio, nem sempre são utilizados esses recursos com a sabedoria que conduz à dosagem própria. Alguns indivíduos, a compreender a necessidade de uma respiração bem orientada, buscam esportes, parecimento ao ar livre. Inclusive, tem alguns exercícios de respiração que inspira em 4 tempos, depois fica 7 tempos numa contagem de segundos, segurando o ar, e depois em 8 segundos expira. Mas não adiantará esses know-hows se eu descuidar da minha vida interior, ou abandonar outros compromissos que constituem imperativo básico para o crescimento real. Outros, tomados pelo encantamento do bem-estar, pelo entusiasmo, que flui mediante exercício de interiorização, descuida-se do relacionamento humano, se isola, cria fator dissolvente na área do comportamento que leva egoísmo, a falta de edificante solidariedade no mundo social. E acontece, gente, que egoísmo, orgulho, sensualismo, isso inviabiliza o verdadeiro amor. Por isso que a Jona vai trazer que o indivíduo ele pode estar tomado por entusiasmo, encantamento, bem-estar que flui mediante exercício interior ativo, mas se ele se descuida do relacionamento humano e se isola, ele cria fator dissolvente na área do comportamento, que o levará a esse egoísmo, a esse orgulho, essa falta de solidariedade edificante no mundo populástico. A vida interior bem direcionada ensina ao ser a se aceitar como é, sem desejar imitar modelo transitório da glória momentânea, que brilha sob o foco da lâmpada ilusória. Então, um bem direcionamento da vida interior nos ensina a nos aceitarmos tal qual somos, sem desejarmos imitar modelo transitório de uma glória momentânea que é fantasioso, ilusório, que brilha sob um foco de lâmpada da ilusão, mas também a não ambicionar parecer com outrem, cujas características são belas nele, não em quem a elas aspira. Por isso ela vai trazer autenticidade em si próprio, autoamar-se, sem derrapar,
na ambição acumuladora, inspirada pelo egoísmo, nem supor-se melhor do que os demais constitui uma vitória sobre o conflito e complexo, que atormenta, facultando desvalorização da pessoa amargurada entre luta interna e externo, fracasso. Então, esse aspecto, ele é um risco que acontece, porque se alguém ambiciona parecer-se com outrem, cuja característica é bela nele, não nesse que está ambicionando, ele acaba se perdendo. Até porque o nosso modelo precisará ser Jesus, que também é nosso guia. Então, ela vai trazer de uma autenticidade em nós próprios, um alto amor, sem derraparmos nessa ambição acumuladora inspirada pelo egoísmo, onde o indivíduo ele quer fazer acumulações de troféus, de evidências, de aplausos. E ele acaba que, se deixar arrastar por isso, vai começar a se supor melhor do que os outros, pelo número de curtida, pelo número de confete que cai sobre ele. E isso, na verdade, do momento que o indivíduo ele consegue sair desse ioiô materialista e desconectar-se desse ping-pong ilusório, ele vai conseguindo ser coerente com a própria consciência, defendendo sua cooperação na obra do Senhor e leal a si mesmo, porque ele respeita e acolhe os demais, mas ele continua sendo ele próprio. Então, essa autenticidade vem do autoconhecimento, auto-perdão, auto-amor. É nesse sentido que o indivíduo, então, logrará vencer conflito e complexo que o atormente e que faculta a desvalorização da pessoa amargurada entre luta interna e fracasso externo. Então, do momento que ele consegue essa vitória, ele valoriza a si mesmo, ao outro, e consegue, então, ir curando, libertando-se da amargura, e consegue, a partir disso, uma luta interna feliz, e não se prender àquilo que é transitório, aparente. O fracasso está onde? Ele é na visão materialista ou na visão espiritualista? Porque existe uma escala de valores onde, para o mundo, fracasso e sucesso é diferente dessa visão para Jesus. Então, do momento que a gente toma o mestre como guia, modelo, exemplo a ser imitado, nós tomaremos aquilo que ele pensa, como ele age, o que ele fala. Então, isso passa a ser reverencial. Daí, eu vou ter um alinhamento com ele daquilo que para mim seja fracasso ou sucesso. É por esse motivo que, do momento que nós estejamos alinhados com a perspectiva mundana, vitória é juntar muito dinheiro, é fazer cruzeiros, é ter muito título, que na verdade são ilusões. Porque tudo aquilo que a gente acumula encarnado na Terra, de posses, de títulos e de movimentações que nos dê experiências positivas, se isso não estiver conectado com a nossa utilidade, não nos servirá para nada. O indivíduo continuará vazio. E, por outro lado, alguém que, para a visão do mundo, é um fracassado, pode espiritualmente estar detendo a verdadeira vitória. Como um adolescente que ele tem um problema de paraplegia, que começou com uma questão de paralisia cerebral ao nascer, mas ele conseguiu uma superação tal que daquilo que seria ficar numa cadeira de rodas permanente, ele conseguiu sair para o andador e hoje, depois que ele adquiriu uma movimentação de um motorizado para locomoção na cidade, ele consegue ir para a academia e iniciar um trabalho
tem uma vida espiritual importante, porque é uma pessoa de oração. Então, um rapaz como esse é um vencedor, porque ele conseguiu superar limitações importantes e que mostra que não é aquilo que nós somos ou que nos acontece, é o que eu faço com isso. Por isso que a ótica materialista, ela tem uma visão oposta da perspectiva espiritualista do que seja sucesso. Tinha uma moça que ela, devido ao fato de ser de um peso acima do normal, ela tinha feito uma cirurgia bariátrica e estava em vias de agendar uma segunda cirurgia do mesmo tipo. E ela trazia algumas questões difíceis pelo fato dela estar acima do peso, relatando inclusive o seu relacionamento com o pai, que desde a sua adolescência estimulava ela a se alimentar muito, porque ela tinha a perspectiva de que o pai era enciumado do relacionamento dela com o sexo oposto. E daí ele, por ser um bom cozinheiro, acabava emulando ela a uma alimentação excessiva para que ela viesse a engordar e deixasse de fazer uma chamação de atenção como esse pai supunha que acontecia. E acaba que ela perdeu o controle da situação, do organismo. O médico explicava que ela tinha que emagrecer, porque ela estava correndo risco de vida. Não era só uma questão de querer o emagrecimento, ela precisava fazer uma movimentação nesse sentido. E ela trazia sobre a perspectiva que ela tinha, por ser negra, de que ela estava estereotipada e preconceituada desde pequena. Ou seja, ela trazia os relatos dela na visão mundana. Porque quando a pessoa entende que o que importa é a espiritualidade, os valores morais do indivíduo, porque é aquilo de bom que eu trago dentro de mim que me alinha com os benfeitores e que me dá a condição de ser um instrumento útil no mundo, eu acabo que deixo de dar o valor para aquilo que é externo e desconecto dessa situação. O indivíduo ele até poderá ter uma movimentação de cuidar do seu organismo para harmonizá-lo, de ter decisão saudável, mas ele não estará conectado com os padrões da moda e com aquilo que é rezado pelo materialismo. Inclusive, a gente tem aumento de cirurgias plásticas por causa dessa obsessão que virou aparência no mundo, considerando que existe comércio espiritual nefando nessa situação, o aumento do ódio que os adolescentes estão tendo pelo próprio corpo, pelo contato com o midiático. Então, acaba que é uma onda em que uma vai gerando outras de maior envergadura. E que se eu não estiver atenta com os meus valores interiores e com aquilo que realmente importa, quando eu estiver fazendo essa movimentação nessa água, eu acabo sendo levado e afogando nessa situação. É por esse motivo que ela vai trazer que o indivíduo, ao se aceitar como é, desenvolvendo recurso íntimo para crescer mais e conquistar novo valor moral, o ser atinge o cume da ambição que anelava sem o saber, não sofrendo impacto perturbador da altura, nem aflição da região servil de onde procede. Então, o segredo é essa autoaceitação, que me permite esse autoamor que desenvolve recurso íntimo para crescer mais, para conquistar um novo valor moral. Então, o ser atinge o cume da ambição que anelava sem o saber e para de sofrer impacto perturbador da altura, nem aflição da servil região de onde procede, porque ele consegue essa independência
espiritual, esse amadurecimento. Esse comportamento sugere a experiência do amor como forma de entrega lúcida, destituída de paixão, que é mesquinho sentimento. Então, é a experiência amorosa como forma dessa entrega lúcida, sábia, que destitui de paixão amesquinhante do sentimento. Ao amar, busca esquecer-se de si próprio a fim de doar-se, enriquecendo-se enquanto promove os demais. Esse desdobrado sentimento afetivo constitui glorioso momento de autorrealização, aquele no qual se entoa cântico de entusiasmo à vida, exaltando-a, glorificando em si próprio, em torno dos próprios passos. Então, é esse desdobramento afetivo que constitui o glorioso momento da autorrealização, porque o ser já giganta na direção do bem, do seu entorno. Então, ele entoa um cântico de entusiasmo à vida, a exalta e glorifica em si próprio, em torno do próprio passo, porque ele vai deixando bênção por onde passa. Essa é a manifestação amorosa irrompe do seu interior como um sol, que nasce belo, suave, cresce até atingir o máximo, com uma diferença, que é de não declinar jamais, permanecendo a iluminar, aquecer. Então, essa irrupção amorosa, como um sol que nasce suave e belo, isso vai crescendo até atingir o máximo, mas não declina. Ele permanece iluminando e aquecendo. Porque quanto mais o indivíduo doa, perde, paga para auxiliar, mais ele enraiza isso em si próprio. Enquanto perdurar sentimento de amor permuta, dá para receber, ou primeiro receber para doar depois, o egoísmo, o sentido de criança psicológica, permanece dominador e dificulta o amadurecimento real. Então, ela vai trazer que a perduração desse sentimento de câmbio amoroso, permuta, que espera receber para dar, ou dar pensando no recebimento, isso acaba que é o egoísmo falando mais alto no ser, que é a criança psicológica permanecendo dominadora. Isso dificulta o real amadurecimento, atrasa o passo do ser, mesmo que a gente não retroaja, mas isso nos paralisa, e o tempo está passando. Se o tempo continua andando e eu estou paralisada na minha infância psicológica, sem uma disposição para um amadurecimento, para atingir a doação real, acaba que isso é um atraso. O verdadeiro amor leva ao autoesquecimento da paixão perturbadora, da exigência descabida, da injustificável ilusão. É conquista interior que dignifica, liberta. Então, ela traz esse ponto porque o indivíduo que ama verdadeiramente, ele se autoesquece. Seja uma exigência descabida, melindre, capricho, que dissolve, desfaz, paixão perturbadora, ilusão injustificável, que são aquelas quimeras, aqueles sonhos que só contribuem para nos paralisar, para complicar a nossa vida. Então, quando o indivíduo atinge essa renúncia, essa abnegação real, é uma conquista interior que liberta, dignifica. Nessa fase do desenvolvimento da vida interior, você passa a acreditar na sua destinação espiritual. Ele passa a divisar o propósito da sua existência, que é a conquista da felicidade desde agora. E tranquiliza-se quanto aos fatores dissolventes, amesquinhantes. Avança sem preocupar-se com torpeza, que fica na retaguarda. Então, esse crédito que o indivíduo passa a dar na sua destinação espiritual, que é a finalidade da sua existência, é uma conquista de felicidade desde agora. Tranquiliza-se quanto a fator dissolvente, amesquinhante. O indivíduo se harmoniza, se imuniza espiritualmente e avança, sem se preocupar com vileza, torpeza, que fica na retaguarda. Inclusive, gente, porque o bem ele não tem fronteira. O indivíduo que realmente se propõe a esse caminho redentor, ele não tem estereótipo, não vai ter preconceitos naquilo que ele realiza, ele está aberto para o seu propósito existencial. Então, às vezes, uma pessoa que está em casa cuidando de um pai,
que teve um AVC e precisa de um suporte, um acompanhamento, ela está fazendo muito mais o bem do que alguém que está fazendo uma pesquisa importante, fazendo fomentação de aborto. Quer dizer, uma pessoa que, mesmo tendo um título mundano, sendo aplaudido pelo populacho, estando ganhando montantes importantes para poder estudar sobre uma situação de infanticídio, essa pessoa está acumulando débito sobre a própria cabeça, que ela vai ter que resolver. Ao passo que alguém no anonimato, entre quatro paredes, está atendendo ao seu propósito existencial e conseguindo realizar o bem que se propusera. Então, o verdadeiro bem, ele não tem clima, ele não tem religião, ele não tem pátria, ele não tem fronteira, não tem língua, idioma. Isso acontece nos corações que vão cultivar isso por dentro da alma e fazer isso se tornar ação concreta. É por esse motivo que o indivíduo passa a avançar, sem se preocupar, se prestar atenção em vileza, torpeza que fica na retaguarda, porque, na verdade, ele está atento para a compaixão, para a coragem de auxiliar, e não com essa ligação com a torpeza, com o mal. Porque antes a vigilância do que uma preocupação com o que acontece. Então, na situação que a gente percebe no orbe, Jesus nos chama a termos a observação atenta, a vigilância, a vida de oração, para que possamos atuar positivamente no meio em que estivermos. No entanto, nós não estamos preocupados, sobrecarregados com o que quer que seja, porque a nossa meta é o propósito existencial, daquilo que podemos auxiliar onde estivermos. Então, essa serenidade, essa leveza, esse bom humor, que é nobre, isso vai nos dando recursos e condição de acreditar na própria possibilidade, nos empenharmos por vivê-las, apesar dos óbices que surgem. E assim atingiremos com êxito a viagem interior, ao descobrimento, técnica, que podem ser aplicadas para oferir benefício dessa realização. Então, essa fé em Deus, essa fé em si mesmo, onde o indivíduo, ele acredita, ele confia nas próprias instâncias, ele se empenha por vivê-las, ele vai trabalhando o seu melhor, ele não se acomoda com já conquistado ou com aquilo que já pôde fazer, ele está empenhado em se melhorar, em fazer autoaprimoração, apesar dos óbices que surgem. Então, o indivíduo vai logrando êxito nessa viagem interior, nesse auto-amor, nessa autodescoberta, e as técnicas que possam ser aplicadas para oferir benefício dessa realização. Alcançado esse estágio, surge vontade da libertação das coisas, das cadeias frágeis que atam a passados condicionamentos que pareciam oferecer segurança, e uma existência física que se interrompe a qualquer momento, mas que parece impor necessidades fixatórias, que não vão além de quimeras. Todos os pertences valem o preço que lhes sejam atribuídos, devendo ser considerados de menor importância, monta, embora a sua momentânea utilidade. A libertação de pertence é momento de alta magnitude para a harmonização psicológica em relação à vida, seja fora do corpo ou nele. Então, aqui, ela vai trazer que quando o indivíduo ele logra esse estágio, ele vai se libertando de coisas, porque são cadeias frágeis, atantes a condicionamentos pregressos, que pareciam oferecer alguma segurança e uma existência física que a qualquer momento se interrompe, mas que parece impor necessidade de fixação que não vão além de quimeras. É por isso que a gente traz aqui esse confronto que existe entre o que é valor para o mundo e o que é valor para Deus. Porque se eu não fizer essa diferenciação, eu vou ficar nessa cadeia de quimeras. Eu vou ficar cedendo essas imposições de necessidades fixativas, que são cadeias frágeis, adoecidas,
Porque tudo que é acumulativo para a terra, isso vai ficar aqui, quando eu for embora. E nós não prefixamos calendário para a volta. Isso vale tanto para o momento da nossa desencarnação, quanto para uma queda. Eu posso até prefixar o momento que eu caio numa lama, mas eu não poderei ajuizar do instante em que eu vou conseguir retornar. É por isso que antes prevenir do que remediar. Quando a gente analisa os aspectos do momento do nosso desencarne, que é vedado para nós, sabendo que o que é material fica aqui, porque o organismo físico que nós temos vira pó, e eu vou levar para o astral apenas o bem que eu tiver realizado, a gente percebe que pertences valerão o preço que eu lhe atribua. Passo a considerar isso de menor monta e importância, mesmo que tenha uma utilidade momentânea, mas isso eu vou direcionar para atender os valores espirituais. Então eu consigo pôr cada coisa no seu lugar, cada situação com a sua pertinência. A libertação de pertença é momento de alta magnitude para a harmonização psicológica em relação à vida, fora do corpo ou nele. Porque então o indivíduo ele deixa essas ideias quimerosas de casa maior, de carro do ano, de conta bancária cheia, de viagem dos sonhos, essas ilusões que são da terra e que na verdade tiram o nosso olhar daquilo que importa. Porque são movimentos de distração, e a sombra trabalha muito com o movimento de distração. Então, às vezes, o indivíduo ele começa a ter uma série de imaginações, de supostos sonhos, pódios que ele deseja alcançar, às vezes passa uma vida movimentando o vão, vindo de nenhum lugar e indo para nada. Porque trabalha, ganha dinheiro, junta, compra um cruzeiro, troca a moto, vai na academia 5 vezes por semana para atingir um determinado padrão, e ele não está avançando espiritualmente. Ele está perdido naquilo que é passageiro, naquilo que não tem importância real. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque os movimentos de distração, eles nos tiram daquilo que importa. Não é ingênua a distração. Não é apenas um instante que eu estou num lazer, que eu estou num passatempo. Não. A distração, ela está me tirando um tempo precioso do meu propósito existencial. Porque não coaduna propósito existencial com distração. E aqui, o movimento distratório, ele é um descuido na vigilância que acontece. E um insignificante descuido é o suficiente para a sombra criar espaço em nós, porque ela já está em nós e a gente precisa vencer isso, fazendo a vitória sobre o nosso pendor mal, nos reformando moralmente. É por esse motivo que a vida interior implícita, quando conquistada, ressurgirá no campo da forma em manifestação explícita. O ser se apresenta total, livre de impedimento, rico de aspiração, sem queixa, sem conflito, portanto pleno. Então, implicitar a vida interior, essa conquista, ela vai ressurgir no campo da forma numa manifestação explícita. Por isso que Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Então, quando Jesus fala para nós que você não colhe uva de abacateiro, que não colhe morango de batateira, é porque o fruto tem a ver com a sua respectiva árvore. Então, Jesus vai nos trazer que nós conheceremos pelos frutos. É por esse motivo que a gente tem que olhar para aquilo que nós estamos produzindo, se isso realmente está sendo útil. O que eu estou deixando após os meus passos? Que tipo de instrução eu estou oferecendo? O que eu estou deixando de exemplo? Se a minha palavra é edificante, se o meu pensamento ele é nobre, eu estou conseguindo realmente, após os meus passos, deixar bons frutos?
porque na verdade isso diz de mim. É nesse sentido que do momento que a pessoa ela se dispõe a esse areal, Jesus vai nos capacitando. O que a gente entrega a gente é sombra. Mas, como a Jona traz aqui, essa conquista implícita interior, ela vai ressurgir em forma na explícita manifestação. O ser se apresentará total, rico de aspiração, livre de impedimento e paira acima do conflito. Ele não tem queixa, nem revolta, nem melindre, nem rebelião. Ele está pleno. No capítulo subsequente, que ela vai trazer do significado ser integral, base para a autorrealização, conquista que planifica e lição de vida, em base para a autorrealização, ela traz que Jesus, o mais notável psicoterapeuta que o popular de conhecer, afirmara: vós sois Deus e podeis fazer tudo quanto faça e muito mais quiserdes. Trata-se de uma proposta de desafio para o ser amadurecido psicologicamente, capaz de ambicionar o além do habitual e que esteja disposto a consegui-lo. Inclusive, o indivíduo ele vai além daquilo que as pessoas se propõem, porque ele realmente vai focar nessa proposta do Mestre, que é de onde promana a luz. Porque Jesus, como governador planetário, ele é o caminho da verdade e da vida. É para Jesus que nós olhamos como referência. Porque do momento que eu desejo caminhar sozinha, eu estou numa queda. Se eu me mantenho ligada à videira, que é Jesus, tem como esse ramo ele fazer alguma coisa. Porque promana do Mestre na nossa direção. A condição, a instrução, a direção, o modelo, o beabá. Porque até para fazer caridade, Jesus precisou nos ensinar. Aquilo que parece óbvio e que aparentemente seria simples realizarmos e vivermos, a nossa fraqueza é tão grande que Jesus precisou nos falar e nos explicar sobre isso. Ele nos deu detalhes de como fazer caridade, de como realmente praticar coisas boas, de condutas que precisássemos ter, como pôr a luz sobre o telhado, a mão esquerda não saber o que faz a mão direita, dar de graça o que de graça recebeu, reconciliar com o inimigo enquanto está a caminho com ele. Ele nos disse que amar o amigo é fácil, mas que a proposta que ele nos deixava é perdoar e amar o perseguidor, como ele fez na cruz. Então, ele nos deu cartilhas básicas de conduta, de atitude mental. E é nesse sentido que, quando a gente realmente resolve fazer esse segmento, como quando ele nos traz para dar a quem nos peça, para não desviar de quem deseja nos tomar emprestado, são detalhes dos anúncios que Jesus nos traz, do seu pensamento, que se eu estiver ouvindo isso realmente, eu saberei como agir. Se realmente eu tiver interesse em ter Jesus como modelo, isso modifica profundamente o meu pensamento, a minha atitude mental, a minha conduta, a minha ação. É nesse sentido que a Jona vai trazer acerca de lograr isso nesse tentame, necessário possuir autoconfiança, fé, certeza coerente que existe entre desejar, poder realizar, saindo do mesmismo perturbador de ambição, exclusivamente natureza imediata material. Então, a partir dessa fé e dessa autoconfiança, o indivíduo tem essa certeza coerente, que acontece quando eu desejo e posso realizar. Eu saio do mesmismo perturbador de ambição exclusivamente natureza imediata material.
Nesse sentido que identificar-se com Deus é ampliar valor que dorme no íntimo, e são desconsiderados. Uma faísca sabedora do seu poder de combustão, que enquanto substância fácil de arder, consegue produzir um incêndio. Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, pode atear incêndio que devora a viciação e abre espaço virgem para instalar elevado potencial de desenvolvimento pessoal. É nesse sentido que o autoconhecimento nos dá a condição de atear esse incêndio devorador da nossa sombra de vício, abrindo rupturas, espaços virgens para instalar potencial elevado de desenvolvimento pessoal. Quando tomamos conhecimento dos recursos próprios, dispomos de medida para avaliar instantes de triunfo e nos empenhamos para alcançá-lo. Enquanto aquele que os desconheça detém-se no pretexto da própria fragilidade, porque no íntimo assim o prefere. Então, tomar conhecimento do recurso próprio nos dispõe de medida para avaliar as instâncias de triunfo e os empenhos para alcançá-lo, enquanto que o desconhecedor de si mesmo se deterá no pretexto da própria fragilidade, porque no íntimo assim o prefere. Que o indivíduo acaba vendo em si fragilidades onde não existe e vendo forças onde não acontece. O autoconhecimento faz o contrário. Ele nos dá a percepção das nossas reais fraquezas e das nossas reais possibilidades, daquilo que realmente temos de recurso para o triunfo moral. O ser existencial tem o seu significado relevante, que necessita ser detectado e utilizado com segurança. Seu alicerce repousa na camada profunda do inconsciente, a experiência do pregresso e na instante imensa do seu superconsciente, a conquista que ele cumpre lograr, debatendo-se na reminiscência do ontem e na ambição do porvir. Então, ela vai trazer que nós temos esse significado relevante, necessita ser detectado, utilizado seguramente. Nossos alicerces cimentarão, repousando em camada profunda do inconsciente, experiência do passado e imensas possibilidades do nosso superconsciente, conquista que nos cumpre lograr, debatendo-nos na reminiscência do ontem e ambições do porvir. É por esse motivo que essa cimentação que acontece do inconsciente, isso acaba que, pelo autoconhecimento, o indivíduo vai conseguindo fazer essa talhação interna. Mesmo com a oscilação entre esses dois polos, que contribui para a realização feliz ou desventurada no presente, naturalmente a depender da opção elegida e do empenho aplicado na sua execução. Então, aqui vai ser colocado que, dependendo das eleições de opções que acontecer da minha parte e do empenho que eu aplicar para a sua execução, o resultado acontecerá. Inicialmente é lícito fazer-se uma avaliação do que é tesouro, os de ordem interna ou externa. Quais deles têm primazia para ser conquistados e como fazer a fim de os conseguir. Então, ela vai trazer a licitude de avaliar o que seja tesouro para mim, os de ordem externa ou os interiores, quais deles primaziam para ser conquistado e como fazer a fim de os conseguir. O ser fisiológico preferirá os de significado e aplicação imediata, enquanto o ser psicológico analisará aqueles que têm primazia e dar-se-á conta da necessidade desses que são externos como utilitários, e aqueles que estão internos, os permanentes. Sem abandonar os primeiros, dedicar-se à conquista dos mais valiosos, que são permanentes. Nesse afã, acaba por identificar com realidades que o fascinarão. Descobrirá que, em média, o ser humano experimenta 60.000 pensamentos por dia, demonstrando grandeza, majestade da sua organização mental, descobrindo quanto é nobre aprender, utilizar desse tesouro abundante, que só se perde em círculos de viciações psíquicas, malbaratando o tempo em sanche, em lamentação, queixa, desgaste das potências que seja constituído, pessimismo.
reconhecer a necessidade de ser pessoa, não máquina, evitando repetir-se monotonamente, sem direcionamento para frente, nem para o melhor. Então, ela vai trazer que o indivíduo vai percebendo que é uma pessoa e não uma máquina, e por isso ele evita essa autorrepetição monótona, porque ele passa a se direcionar para frente e para o melhor. Então, a gente corta com essa situação do capitalismo, dos interesses transitórios. É nesse sentido que aplicaremos cada pensamento mais poderoso de profundo sentido, de valor utilizável na construção do seu mais adequado comportamento para a paz. Então, o pensamento que essa onda eletromagnética acima da velocidade da luz, isso é potente. Se é uma potência que nós temos, e se isso acontece em torno de 60 mil por dia, significa que precisamos aplicar cada pensamento mais poderoso de profundo sentido, de um valor utilizável na construção de um comportamento mais adequado para a paz. Eliminará aqueles que são perturbadores e podem ser substituídos a miúde, fomentando o clima mental de saúde, com resposta orgânica de bem-estar. Então, acaba que a eliminação de um pensamento perturbador, substituição dele pela fomentação do pensamento útil, nobre, sentido profundo, um valor utilizável para edificar o positivo, fomentará um clima psíquico de harmonia, com uma resposta orgânica de bem-estar, de fortalecimento imunológico, de regeneração. Com essa atitude mental, vence o medo de adoecer, de ficar pobre, de envelhecer, de enfrentar dificuldade, de morrer, pois compreenderá ser todos esses fatores perfeitamente controláveis, desde que assuma sua condição de Deus, fazendo fazer tudo quanto é possível através do empenho pessoal. Então, ela vai trazer que é uma atitude mental que vence medo de envelhecer, adoecer, ficar pobre, morrer, enfrentar dificuldade, porque o indivíduo logra compreender que são fatores perfeitamente controláveis, desde que ele assuma condição de Deus e passe a fazer tudo quanto lhe seja possível via empenho pessoal, suor próprio. A doença é acidente de percurso, jamais sendo uma realidade. Antes é estado transitório, pode ser ultrapassado, mesmo quando se apresente com característica expiatória. Já que o ser é eterno, a manifestação orgânica mental dessa ou daquele porte faz parte da transitoriedade do mundo da forma. Não se justifica dessa maneira medo de doença. Então, ela vai trazer que a enfermidade orgânica é um acidente de percurso, jamais uma realidade, é estado transitório, que pode ser ultrapassado mesmo com característica expiatória. E aqui entra, inclusive, doença mental, porque a doença física, isso é um teste, é uma prova, pode ser uma expiação, mas as doenças mentais são expiatórias. Então, um espírito nobre, ele pode estar num corpo adoecido, mas o espírito é elevado. Por outro lado, um espírito inferior, ele pode estar num organismo físico sadio. Então, quando a gente traz a questão do espírito que usa aquele organismo físico, as genes de psicoses e neuroses trazem experiências expiatórias, onde o indivíduo, da maneira como ele viva isso, ele vai conseguindo suplantar. Psicoses você não resolve numa encarnação apenas. Você faz a lapidação de excesso, via uma espiritualidade, utilidade, atendimento profissional. E com uma próxima encarnação, o indivíduo já lograria uma resolução daquela psicose, como se ele tenha vivido a existência como psicótico. Então, o que resolve no caso de psicose é a encarnação. A neurose, ela é passível de remissão, de cura, consta no indivíduo, ele conduz a sua vida. Se é nobre, se é digna, se ele ocupa o seu tempo de maneira que fomente coisas positivas,
Então, o indivíduo ele vai conseguindo um suporte moral, porque ele vai construindo créditos espirituais pela sua conduta, pelas suas escolhas, pelo seu esforço, que logram ir dissolvendo a gênese da sua neurose, do seu desequilíbrio, do seu adoecimento mental. Nesse sentido que, mesmo com esse característico expiatório, o adoecimento é transitório, ele pode ser ultrapassado, mesmo que demore mais de uma encarnação para isso remir. O ser eterno, a manifestação orgânica e mental daquela ou dessa natureza, faz parte da transitoriedade do mundo afora. Dessa maneira, não se justifica medo de doença. O envelhecimento não deve inspirar qualquer tipo de receio, porquanto a beleza de cada fase da existência corporal se encontra na atitude interior, de que observa o mundo externo. A experiência nasce de vivência, e para poder fruí-la, é exigido o patrimônio do tempo, no que ocorre o envelhecimento do corpo e o amadurecimento do espírito. Então, poder fazer as experiências, precisaremos de vivências. Por isso é exigido o patrimônio do tempo, no que ocorre esse envelhecimento orgânico, amadurecimento espiritual. A verdadeira pobreza é interior, quando se perde a aspiração de crescimento e realização íntima. Então, o indivíduo que não tem essa focação em crescer interiormente, se realizar, portar dentro da alma, e não aspira mais a isso, então realmente ele está empobrecido interiormente. Agora, uma pobreza financeira é contornável desde que o indivíduo se empenhe por superá-la. O trabalho é assim fonte tiradora de um recurso externo, enquanto internamente aprimora o sentido de vida. Verdadeiro pobre perdeu a razão de viver e se entrega funestamente a prazer perturbador, gozo desgastante, jogo ilusório, cansativo. Então, ela vai trazer sobre essa situação do indivíduo que, se ele tem um para que viver, ele suportará qualquer como. O verdadeiramente pobre, ele perdeu essa razão de viver. Ele não está com o seu para quê. Então, funestamente, ele se entrega a um gozo desgastante, a um prazer perturbador, a jogatina ilusória, cansativa, deprimente, ociosa. A morte, a grande devoradora da vida, desmitifica-se e já não inspira qualquer receio, porque ela faz parte do processo existencial, como forma de desenvolvimento do ser profundo. Experimenta etapa a etapa, novo mecanismo elevatório. Então, ela vai trazer que, chegado aqui, a morte, que é essa grande devoradora da vida, desmitifica-se, já não inspirará qualquer receio, fazer parte do processo existencial, como forma de desenvolver do ser profundo, que experimenta etapa a etapa, novo mecanismo de elevação. O processo de envelhecimento, por portar muita beleza, é lento, biologicamente bem elaborado, proporcionando tesouro da sabedoria em forma de lustro discernimento, propiciador de harmonia íntima, de autoentrega, após ciclo da existência física. Então, o indivíduo ele consegue aí, a partir dessa experiência, ter essa perspectiva de que o indivíduo ele está num processo de envelhecimento que porta beleza, lento, biologicamente bem elaborado, proporcionando o tesouro da sabedoria, em forma desse discernimento lúcido. Porque então ele consegue esse ponto de apoio, de lucidez, que propicia harmonia íntima, autoentrega, após o ciclo da existência física. O ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a bem realizar tudo quanto se gosta, a repartir com todos as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dará significado pleno ao ser existencial, que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizar, identificando-se com Deus. Então, quando o indivíduo aprende a amar tudo quanto faz, a realizar bem tudo quanto se gosta, a repartir com todos as esperanças e alegrias da vida triunfante, dará significado pleno ao ser existencial, que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizar, identificando-se com Deus.
E isso realmente é um preenchimento, um transbordamento de paz. É o que dá sentido ao nosso existir. Nesse sentido, o ser fisiológico estará desfrutando de regalia de sensação, emaranhando-se no cipoal da paixão, até ser despertado pelo choque do processo evolutivo, que pode ser a dor, a profunda preocupação, a amarga decepção, ou o maravilhoso apelo do amor pela beleza, pela necessidade de harmonia e de paz. Então ela vai explicar que o ser fisiológico, ele ainda desfruta da regalia da sensação, emaranhado no cipoal passional, porque ele ainda está nessa imaturidade psicológica, até ser despertado pelo choque do processo evolutivo, que pode ser a dor, a preocupação profunda, a decepção amarga, ou o maravilhoso apelo amoroso pela beleza, pela necessidade de paz, de harmonia. É indispensável estarmos acordados, despertos, lúcidos para a nossa realidade, cônscio das nossas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se. Então, ela vai trazer que estar acordado é imperioso, indispensável, disperso para a realidade do ser, cônscios das nossas responsabilidades, dos nossos deveres, dos objetivos reais nos desafios existenciais. Então, encontramos todos os significados e nos desenvolvemos. No subsequente, ela vai falar um pouco das conquistas planificadoras. É por esse motivo que a perspectiva que a doutrina espírita traz para nós é tão feliz, porque ela vai nos colocar diante do que importa e vai nos auxiliar a encontrar o para quê da nossa encarnação. É por esse motivo que, do momento que o indivíduo ele tem essa disposição interior, ele estará se nutrindo do verdadeiro alimento, que é o auxílio, no meio onde ele se encontre, para o necessitado da sorte. Também acreditando na sua capacidade de vencer a sombra interna, aceitando o pior do outro, porque então este poderá sentir que pode arriscar, confiar em Deus, confiar em si mesmo. No momento que alguém sente acolhido por outro, no seu pior, ele vai fortalecer e curar a confiança em si mesmo, tendo condição de se arriscar, de enfrentar os desafios com lucidez, com bom senso, com vida de oração, o evangelho no lar diário, água para frutificar. Por isso que nós precisaremos querer esse caminho e de maneira adequada. Porque dependendo da minha maneira de lidar com o bem, eu interpretarei diferente minha trajetória. Nesse sentido que a gente passa a diferenciar o que é real do que não é. E aí a gente não precisa de subterfúgio, nem se auto-sabotar. Também não teremos masoquismo, que pode ser pedido de ajuda, desejo de procurar a morte, mesmo inconscientemente, fugindo do que somos, do bom. Porque mesmo perante o aspecto negativo, estaremos aptos para vivê-lo, para fazermos a escolha adequada, onde o combinado não sai caro, enquanto essa perspectiva daquilo que analisamos, refletimos, com lucidez, à luz de Jesus. E esse tipo de reflexão nos dá a condição de pagarmos o preço que for para testemunharmos Jesus na Terra. Por isso que, ao lograrmos esse perdão a nós mesmos, primeiramente, ao outro, despedimos tranquilamente. Raiva, rancor, desconfiança poderá ter a ver com rejeição.
Então, o indivíduo acaba fazendo o ódio da mãe para se proteger do abandono, inventar super admiração por um pai para se proteger, acreditar que o irmão seja pai ou mãe enquanto uma representatividade, que o indivíduo começa a perceber que pode ser quem quiser perto deste irmão, não precisando engolir choro, por exemplo, ou fazer alguma coisa que tinha a ver com o que o pai impunha, que poderá encontrar o irmão, que isso não seria trair a memória de um pai. Ser fiel à própria história, sobretudo ao propósito existencial que traz, visando ir além. Nesse sentido que o indivíduo que ainda está infante, psicologicamente, os acontecimentos desonestos da sua infância, seja situações de menor monta ou desvios sensuais, ele, na adulteza, percebendo isso impactar mais que a vida de alguém, acontece uma culpa consciencial. Porque o materialismo ele tenta usar a sensação, a afetação para nos enganar. Nas diferentes psicopatologias, a Jona traz a predominância de sensação, grande descontrole emotivo, traduzindo em transtorno mental, que se reflete no comportamento alienado. Então, o indivíduo passa a não conseguir dar a importância real que cada coisa, pessoa, situação tem. Quanto mais a gente sai da sensação, afetação e ficamos na coragem, compaixão, mais teremos condições de ajudar. Quando alguém eleva, sai da faixa sensacional, afetativa. Por isso, a reforma interior tira o ser da sensação, que dissolve perante o que realmente importa, que é essa eterização, essa intuição desenvolvida, essa perspectiva de sabedoria, de discernimento, de senso comum, de atendimento à circunstância, de maneira refletida, meditada, ao mesmo tempo uma condição de distinguir quando podemos, mas não devemos, e quando devemos, mas não podemos, de não precipitarmos. E se podemos e devemos, termos a melhor atitude. É por esse motivo que isso significará para nós uma condição interior, que o indivíduo ele vai arquitetando, porta adentro da alma, e que significará, de fato, essa luz em nós. Porque quando a luz entra na caverna do nosso coração, a sombra bate em retirada. Então acontecerá uma iluminação do escaneio de ignorância, vacilação com a dose cavalar do amor. Passamos a seguir Jesus como servos humílimos, tanto no íntimo da nossa alma como no caminho do orbe, para que onde quer que estejamos ali também, Ele esteja falando por nossa boca, examinando pelo nosso olhar, escutando com a sua misericórdia, abraçando com o seu amor, onde poderemos caminhar firmes na ruela da verdade, da vida que por fim a todos nos libertará, desejando o nosso íntimo, o Senhor seja para sempre louvado. Nessa alvorada de um novo arrebalde, cujo diapasão da alma pulsa, mais calma, paz, paciência, porque a verdadeira aflição ela vem da culpa consciencial. É por esse motivo que a verdadeira paz ela vem de serenidade do dever cumprido. Por isso, Jesus nos trouxera para nos guardarmos dos valores mundanos, de nos protegermos desses enganos, dessas mentiras, de que, através da verdade, seríamos libertos. Então, por isso que ele diz no meio da turma, quando um homem lhe pergunta: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocara. O mestre responde: ó homem, quem me designara para vos julgar, para fazer vossa partilha? E acrescenta: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porque seja qual for a abundância em que o homem se encontra,
Sua vida não depende dos bens que possua. Nesse sentido que renasceremos do amor quantas vezes forem necessárias.